Todo mundo ligado. Queridos, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a equação do capacitor. E para entender a equação do capacitor, que é muito simples por sinal, a gente vai lembrar dos elementos fundamentais que constituem ela. Primeiro, a capacidade de armazenamento. Ela depende necessariamente do quê? Da nossa área. E por que a área é tão importante? A área, na verdade, ela está relacionada ao espaço físico que você tem para guardar cargas. É muito semelhante a você receber visitas na sua residência. Tem uma casa pequena, então, se vier 20 pessoas, certamente você não vai poder abrigar todas. Por quê? Você não tem espaço para isso. Agora, sua casa é muito grande, tem um monte de espaço vazio, você pode com certeza abrigar um monte de hóspedes. Então, por isso, veja, área do capacitor. Quanto maior for a área, maior a sua capacidade de armazenamento. Área pequena, armazenamento pequeno, tá bom? Vamos avançar. Segundo elemento, de repente, da equação é a distância entre as placas, veja, medida em metros. Na verdade, isso está bem fácil de explicar, porque na aula anterior nós falamos que se o espaçamento entre as placas for grande, o campo elétrico se torna menor. Força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico são grandezas físicas que dependem de forma inversa da distância. Ou seja, se eu tiver muita distância separando uma placa da outra, certamente a capacitância deve ser pequena, porque o campo elétrico gerado também é pequeno, tá bom? E para finalizar, alguém que merece um capítulo todo especial para a gente, que é a permissividade dielétrica do material, medida em farad por metro. Muito bem. Se a palavra permissividade dielétrica não faz muito sentido para você, acompanhe esse vídeo aqui. Vamos repetir mais uma vez só para a gente ter certeza. Para e me explica o que é isso. Para você que não conhece, isso na verdade é um dispositivo, é um equipamento que não poderia faltar em nenhum laboratório de cientista louco. É chamado de bobina de Tesla. Ele armazena carga referente a muitos coulombs e cria para nós um potencial elétrico de milhões de volts. E aí acontece uma coisa interessante. O ar que antes, olha a palavra, que não permitia, que tinha uma permissividade baixa, não deixava a energia atravessá-lo, agora permite que ele atravesse. Tá vendo? Vamos de novo tocar. Tá? Ok, com essa belíssima faísca, nós vamos agora relacionar ao que existe em um capacitor. Muito bem, qual a relação daquela bobina de Tesla com essa nuvem aqui e com o capacitor? Simples. Em todo momento, a partir do instante em que o campo elétrico se torna muito grande, nós simplesmente o que? Transformamos a região ao redor do acúmulo de cargas em um condutor. Então, nesse momento, a gente costuma dizer que existe uma permissão para que essas cargas elétricas atravessem aquela região do espaço. Outro termo que nós usaríamos é dizer que nós rompemos a rigidez dielétrica do ar. O que é rígido? Uma coisa que é dura, uma coisa que é travadão, não deixa energia passar. A partir do momento que você rompe essa barreira, a energia começa a circular. Então é nesse momento em que o campo elétrico se torna tão intenso que a região entre a nuvem e o solo se torna condutora e permite então a passagem dessa energia elétrica, tá bom? Como consequência disso, nós temos o quê? Normalmente um raio, quando se trata de repente de uma nuvem eletrostaticamente carregada. Quando nós falamos de um capacitor, naturalmente, quando a carga elétrica acumulada entre as placas se torna muito grande, nós conseguimos o quê? Emitir uma faísca. Essa faísca, na realidade, não é muito boa para a gente. Por que não é muito boa? Porque o elétron, que é a partícula menor, ela vai ser arrancada da placa negativa, vai atravessar o espaço que separa as duas placas e vai fazer um buraco aqui. Esse buraco, naturalmente, ele produz o que? Uma redução na área efetiva da placa e, portanto, reduz a sua capacidade de armazenar carga elétrica. Por isso, inutiliza normalmente o capacitor. Okay? Para evitar isso, nós colocamos entre as duas placas um material isolante. O que esse material isolante vai fazer? Primeira coisa, ele vai aumentar a isolação. Aumentar a isolação, em outras palavras, ele vai atrapalhar o campo elétrico. Porque o campo elétrico é o agente físico, né, que permite esse armazenamento de cargas. Quando ele se torna muito grande, a região entre as placas se torna condutora. Então a gente coloca o dielétrico, que é um isolante elétrico, que vai impedir cargas elétricas de saltarem dessa placa para outra placa. Na essência, a gente está reordenando as partículas que estão constituindo esse material aqui, né, que constituem o material. Nós reordenamos ela para criar campos elétricos que são menores, tá certo? Nós
reposicionamos as cargas elétricas. Veja, o número de cargas positivas e negativas ainda é o mesmo. E com isso a gente mantém o quê? Esse material em estado neutro. Mas nós reposicionamos elas de tal forma a fazer campos elétricos que são secundários, tá bom? Vamos ver o que acontece nesse momento. A carga elétrica armazenada previamente no capacitor permanece a mesma, o campo elétrico cai, e aí é a vantagem que nós temos ao introduzir o dielétrico entre as placas do capacitor. Que para restaurar o campo elétrico que você tinha anteriormente, que agora é menor, nós temos que inserir mais cargas elétricas. E com isso, esse capacitor fica mais eficiente, porque a função fundamental dele é armazenar cargas elétricas. Se eu armazeno mais cargas elétricas para restaurar o campo anterior, eu estou tornando esse capacitor mais eficiente, tá bom? Agora, sou obrigado a mostrar para vocês uma tabela muito interessante, que é uma tabela que vocês vão observar aqui. Toda vez que eu olho para essa tabela, eu percebo a existência de uma constante. O que essa constante faz? Ela é um número que mostra para mim quantas vezes aquele material que eu estou levando em consideração ele é mais eficiente do que o vácuo. Porque se entre as placas do capacitor houver vácuo, a nossa eficiência, na verdade, é limitada. A partir do momento que eu vou inserir um dielétrico, borracha, água, mica, poliéster, neoprene, uma série de materiais entre as placas do capacitor, ele vai se tornar um certo número de vezes maior, mais eficiente do que ele. Então, olha lá. Vamos pegar, por exemplo, nessa listagem aqui, vidro. Dependendo do tipo de vidro, ele pode ser 5 a 10 vezes mais eficiente do que o vácuo. Se eu colocar, por exemplo, óleo. Vamos achar se tem um óleo aqui na tabela. Tem um óleo mineral. O óleo mineral é 2,3 vezes mais eficiente do que o vácuo. E por isso, se eu colocasse, por exemplo, uma voltagem em torno aí de 7.800 volts entre duas placas que estão separadas em 1 milímetro, ele simplesmente o quê? Ele isolaria até esse limite. Se eu colocar 7.900 volts, certamente ele deixaria de ser para a gente um isolante e passaria a ser um condutor. E a partir daí, nós teríamos, na verdade, uma danificação, né? Estragaríamos esse capacitor. Né? Danificação, que palavra estranha. Nós teríamos um dano ao capacitor, porque ele seria certamente estragado. Tá bom? Agora vamos pensar na água pura, isenta de sais minerais. Ela é quase 81 vezes mais eficiente do que o do próprio vácuo. E é por isso que quando nós olhamos para o vácuo, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. O que pouca gente sabe é que essa constante ela é escrita na forma de 1/4 de π epsilon zero. Quem que é o epsilon zero? O epsilon zero é a permissividade dielétrica do vácuo, que em essência vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. Meu Deus, eu preciso saber isso de cabeça? Eu preciso memorizar, eu preciso decorar isso? E a resposta é não. Isso é uma constante. E todas as constantes têm de ser fornecidas quando você executa uma prova de vestibular. Mas vale a pena lembrar que você observou que a permissividade dielétrica ela aparece por epsilon e não por epsilon zero. Então é habitual que quando você escreva a equação do capacitor para um outro material, que além de depender da área, além de depender da distância, nós dependamos da matéria ou do material que separa uma placa da outra. E é habitual a gente acabar escrevendo de que toda vez que eu pensar o vácuo como sendo a minha referência, se eu colocar um outro material que não seja o vácuo, ele é K vezes mais eficiente do que o vácuo. Então, por isso, vamos retornar ali na página anterior. A constante de proporcionalidade para o vácuo é igual a 1. Mas a constante de proporcionalidade, por exemplo, para a borracha, é de 3 a 4 vezes maior do que a do vácuo. Então, por isso, quando nós fôssemos trabalhar, né, na hora de calcular a capacidade de armazenamento desse capacitor, nós colocaríamos a área do capacitor, a distância, a permissividade dielétrica do vácuo e a constante de proporcionalidade seria de 3 ou de 4, dependendo do tipo de borracha que nós colocássemos ali. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos as equações que são fundamentais. Eu trato com as equações fundamentais que existem em um capacitor. Então, na nossa próxima aula, nós vamos nos dedicar a ver exemplos numéricos e matemáticos onde a gente aplica a carga, a energia e demais detalhes a um capacitor. Ok? Até em breve.